Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015. E ontem o Flamengo tinha tudo para encaminhar sua 7ª vitória seguida, mas o Coritiba jogou água no chope dos rubro-negros e de brinde ainda saiu da zona de rebaixamento. Aquele São Paulo que venceu o Grêmio desapareceu e só ficou no empate em 0-0 diante da Chapecoense. Neste fim de semana, o Brasileirão pode esquentar ainda mais. Tem clássico, o Corinthians recebe o Santos e lá no Independência o Atlético Mineiro recebe o Flamengo. Mais um técnico caiu, Julinho Camargo do Goiás, e Vinícius Eutrópio é o mais cotado para comandar o time esmeraldino. Então vamos agora direto para o Mané Garrincha. Quase 68 mil torcedores foram para o estádio, mas a casa do Flamengo começou a cair, André. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, pênalti para o Coritiba. Kleber Gladiador fez o primeiro, 1-0 para o Coritiba. E aí depois o Henrique Almeida vai fazer o segundo, 2-0. De todos os prognósticos, acho que só o público mesmo que se destacou no Mané Garrincha. E claro, Coritiba, né? Boa tarde, André. Esqueci do boa tarde. Boa tarde, Luciana. Olha, o Coxa se destacou. O Coxa foi guerreiro no jogo e o Flamengo menosprezou o adversário. Foi isso que aconteceu? Menosprezou, já achou que estava com a bola toda, já estava falando... Nem Libertadores estavam falando mais, já estava pensando era no título. Então, futebol não aceita desaforo. E o Flamengo achou que já tinha vencido o Coritiba. E esse jogo serve de lição, serve de aprendizado. E o Coxa saiu da faixa do rebaixamento, o time do Ney Franco. A gente pode dizer, André, que o Flamengo não é tudo isso que os torcedores estavam falando? Ou uma derrota é normal neste momento? Uma derrota é normal neste momento. Olha só, o Flamengo vinha de 6 vitórias seguidas. 6. Aí perdeu uma nesse período, é normal. E o fator campo foi bom para o Coritiba. Pois é bom você até falar, André, porque a diretoria do Flamengo vendeu o jogo, né? Vendeu. R$1 milhão era a cota fixa, mas se passasse dos 3 milhões de reais de renda, o Flamengo receberia 1,5 milhão. Só que chegou a quase 4 milhões. Então quem comprou? Quem comprou o jogo, no caso foi a empresa do Rony, ex-jogador do Fluminense, passou também pelo Flamengo, pelo Goiás, pelo Vila Nova. O Rony, pelo São Paulo, o Rony, ele tem essa empresa, ele está comercializando uma série de jogos. Então ontem ele ficou mais rico, uns 2 milhões de reais. Aí você tira os impostos, dá 1.800. Que coisa boa pro Rony, né? E lá bom demais, né? Merece. Ele teve ousadia para fazer o negócio. Foi esperto, né? E lá no Morumbi, de nada adiantou o retorno do Luiz Fabiano, do Rogério Ceni. O tricolor ficou no 0-0, André, diante da Chapecoense. Essa gangorra do tricolor aumenta cada dia mais, né? O time do Osório não decola, né? Não decola, não convence. Ele joga duas bem e uma mal. Aí nessa que joga mal até a gente já esquece o dia que jogou bem. Mas eu acho que o São Paulo tem que insistir no Osório. Você acha que tem que insistir? Tem que insistir. O problema do São Paulo não é só treinador, é também o time. Por exemplo, como é que você faz com o Luiz Fabiano? Não, então... O rapaz fica... Ele ficou 7 jogos fora e ontem levou o 3º cartão amarelo. E aí vai ficar fora diante do Avaí nessa próxima rodada. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que você conta com o rapaz? Não tem jeito de contar. Então, o que o São Paulo precisa? Passar essa virada de ano com o Osório e montar o time para o ano que vem. E que o Osório escolha jogadores que ele possa contar. Vamos agora conferir como ficou a classificação da Série A após o fim desta rodada? Mudanças, viu? Porque o Flamengo saiu do G4, mas tem apenas um pontinho distante do São Paulo. Corinthians com 54, Atlético Mineiro com 49, Grêmio com 48 e São Paulo com 42. Depois, Flamengo, Palmeiras, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, Sport na segunda parte, Fluminense, Ponte Preta, Chapecoense, Cruzeiro, Coritiba, Avaí e na zona de rebaixamento, Goiás, Figueirense, Joinville e Vasco da Gama. E agora confira o Pronto Falei. Tem uma convocação, um dos jogadores convocados pelo técnico Dunga, me chamou a atenção. A convocação do Renato Augusto. Estava refletindo sobre esse jogador
relembrando, pesquisando, olhando no tempo. Jogador que surgiu como promessa no Flamengo e um jogador que não se firmava em lugar nenhum. Por quê? Porque vivia se machucando, não conseguia nunca ter condicionamento físico. Quando ele chegou no Corinthians, ele foi muito questionado em relação a isso. A contratação chegou a ser criticada em relação a isso. Como é que o Corinthians traz um jogador que não se firmou em lugar nenhum, principalmente na parte física? Aconteceu que o Corinthians fez um trabalho muito bom com ele. No ano passado ele jogou 42 jogos, foi o recorde da vida dele. Nunca ele tinha jogado tantas partidas em um ano. E nesse ano ele já jogou 40 partidas e ainda faltam 3 meses de campeonato ainda. Ou seja, ele vai extrapolar ainda muito mais o seu recorde, inclusive vestindo a camisa da seleção brasileira. Estatisticamente é o jogador do Campeonato Brasileiro o segundo que mais acerta passes. E é o meia ofensivo que mais marca. Então, ele vai dar certo na seleção brasileira. Grande convocação do Dunga. Pronto, falei. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta sexta-feira. Começando com Edson Gonçalves, olha lá, com o Muricy, daqui de Goiânia. Mandou bem, Edson. Felipe de Barbacena, Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro. Jamile e Billy, e o André Isaac lá no fundo, de Belém do Pará. Jorge e Isabela de Palhoça, Santa Catarina. Luan, torcedor do Sampaio Correia, lá de Arari, Maranhão. Mário, de Jataí, Goiás. Miscelânea, lá de São Luís do Maranhão. Roberto Carlos, valeu Roberto, lá de Divinópolis, Goiás. Olha, o Tecnet, é o time, né, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Wanderson, lá de Pindai, Bahia. Isso aí, agora recado importantíssimo para você que é fumante, quer parar de fumar, mas não sabe como. Nicozero pode te ajudar nessa. Vamos falar agora do Nicozero, um método que ajudou milhares de pessoas a parar de fumar e vai ajudar você também. O cigarro mata 5 milhões de pessoas todo ano. Mais de 70% dos casos de câncer de pulmão ocorrem entre os fumantes, mas os familiares também são prejudicados. Mesmo não acendendo um único cigarro, fumam indiretamente 10 cigarros todos os dias, só por morarem juntos. Sem falar que você está gastando R$5.000 em média por ano só com cigarros. O que falta para você parar de fumar? O vício, a ansiedade estão te atrapalhando? Nós vamos ajudar você. 9 a cada 10 pessoas que utilizam o Nicozero têm conseguido parar de fumar e em menos de 15 dias. E você também pode vencer esse vício, mas tem que dar o primeiro passo. Então não perca tempo, ligue agora no 0800 123 4444 e peça o seu kit Nicozero. Nós vamos ajudar você a parar de fumar. 26ª rodada do Brasileirão se aproxima. Vamos conferir os confrontos deste fim de semana. Com a sua previsão, André. Vamos ver se você vai sair bem nessa. O Palmeiras vai jogar contra o Grêmio. Palmeiras vai ganhar esse jogo. O Inter vai jogar contra o Figueirense. Internacional, esse é o jogo mais fácil da rodada. É. Ponte Preta vai jogar contra o Fluminense. Que ainda está sem técnico, né? Não, contratou Eduardo Batista. Que dia que foi isso? Agora, foi ontem à noite. Ah, é? Eduardo Batista, do Sport, agora é técnico do Fluminense. Então tá. E esse jogo vai terminar empatado. E o clássico, quem vence? Dessa vez da Corinthians. O Goiás, que continua sem técnico, né? Continua esse tá sem técnico. Tá joga contra inteirinho. o Joinville. Ganha o jogo. Ganha? Olha o Vasco. Vai jogar contra o Sport em casa. Vai ganhar. Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo esse vai ganha. ser disputado. Avaí vai jogar contra o São Paulo. São Paulo. Coritiba contra o Atlético Paranaense. Atlético. Chapecoense contra o Cruzeiro. Chapecoense. É isso. Agora vamos falar do Cartola, porque eu sei que você foi muito mal nessa rodada, né? Foi o pior de todos os tempos. Eu fiz 2 pontos. Não, então... Eu fui acreditar no Flamengo, acreditei no São Paulo. Mas quem que não ia acreditar? Coloquei o jogador do Corinthians. Você sabe quem que me salvou na rodada? Quem? O Fred, zagueiro do Goiás. Nossa. Que ele fez um gol de falta. Gol de falta. E ele fez 11 pontos na rodada.
Então, se eu não coloco ele, eu ia ter uns -7, -8 pontos. Negativo. Mas dessa vez eu vou recuperar. Então tá, vamos então conferir como é que foi seu time? Aí, ó, coloquei dessa vez, ó, o Alisson do Internacional. Que tá bem. Tô apostando no Inter, o Inter em casa. O William, Hernando, Felipe do Corinthians. Aí na lateral esquerda coloquei o Egídio do Palmeiras. No meio, o Jadson, o Valdívia e o Dátolo, Alexandre Pato, Vitinho, Luan. E o técnico, o Argel do Inter. É isso aí, vamos lá. Vamos falar então do clássico, né? Entre Corinthians e Santos. Santos que vem de uma grande vitória diante do Atlético Mineiro e o Corinthians, né, que perdeu para o Internacional. Eu acho que os jogos passados já passou, foi uma outra história. Agora é diferente. A gente sim espera a vitória, mas o que passou, passou. Eu acho que eles não estão engasgados com a gente não, porque é clássico, então todos os clássicos a gente quer ganhar. Claro que o Corinthians é nosso maior arquirrival, mas a gente entra com todos os jogos com a mesma determinação. Claro que a torcida tem um peso diferente, eles não querem perder como a gente também não quer, mas eu acho que vai ser um grande clássico, como se for Santos, Corinthians, Santos e Palmeiras, vai ser totalmente igual. Bom, o Santos tem vantagem diante do Corinthians em clássicos, né, André? Esse ano se deu muito bem, né? Principalmente na Copa do Brasil. Exatamente. O Santos está muito bem nos clássicos. Eu estou colocando o Corinthians como favorito pelo fator campo, mas a possibilidade de vitória do Santos, ela existe, ela é grande também. Você acha que o Tite vai mudar a postura? Vai mudar a postura do time em campo ou não vai continuar da mesma forma? Não, muda a postura não, continua da mesma forma. Continua da mesma forma. Bom, vamos lá. Então vamos registrar os primeiros torpedos no programa? Vamos aqui com a participação da galera. Aí já tá o telefone, 6285991000. Vamos lá. Rapaz, posso ligar no WhatsApp? Não pode não. Aqui não tem jeito de atender ligação não, amigo. Na ausência de Neymar na seleção, se fala muito em Douglas Costa. Deixa eu abrir aqui. Eu não acho esse jogador ótimo como muitos dizem. Sou mais o jogador Lucas Josimar Alves de Tucuruí, no Maranhão. Eu não acho Douglas Costas lá essas coisas, não. O Jefferson aqui de Guarulhos está mandando recado. Vamos aqui abrindo o recado do Jefferson de Guarulhos. Obrigado aí pela participação de todos. Flamengo só tem mídia, time nada. Obrigado, Jefferson, lá de Guarulhos, São Paulo, pela sua participação. O Atlético Mineiro está no G4, mas mesmo assim não convence os seus torcedores. Dátolo falou sobre esta desconfiança. Não, é normal isso. É normal, porque às vezes quando está tudo bem, ninguém fala nada. Isso é normal. Mas quando a gente joga mal, parece que é um caos. Mas a gente, como eu te falei, a gente é profissional, a gente sabe que ontem não foi dos melhores jogos do Atlético, mas temos que virar a página, temos que aprender as coisas que fizemos mal e tentar solucionar aquele problema que tivemos ontem. Eu acho que domingo temos que jogar bem, temos que voltar a ser Atlético que vinha acostumando a jogar bem. É isso. Eu acho que vamos sair desse jeito, jogando bem e conquistando novamente o torcedor. O Dátolo tem motivo, André, para estar reclamando? Não tem não, porque quando o Atlético Mineiro ganha, ele é elogiado, sim. De onde ele tirou isso? Que ninguém fala nada quando o Atlético Mineiro joga bem? A gente fala, pelo menos aqui a gente fala, o time mais ofensivo do Brasil, o time que joga pra frente. Todos os veículos falam. Bobagem, jogador de futebol tem uns negócios, né? Tem uns discursos prontos. E quando fala mal tem que falar também. Aqui a imprensa é pra isso. A imprensa é pra isso. O certo é que o Atlético Mineiro está um pouco irregular. Até pelo fato que os adversários melhoraram, viu, Luciano? Não foi o Atlético que piorou, não. Os adversários que estão mais qualificados. O Santos, por exemplo, não é o mesmo do primeiro turno. Mudou bastante. Vamos falar agora de Série B, vamos conferir os jogos que vão acontecer pela 26ª rodada. 27ª, desculpa. O ABC joga contra o Vitória. Vitória ganhou o jogo. Tá. Desculpa. Atlético vai jogar contra o América Mineiro. Atlético. Boa Esporte enfrenta o Botafogo.
Botafogo. O Bahia vai jogar contra o Sampaio Corrêa. Sampaio. Mogi Mirim joga contra o Paraná Clube. Mogi. Paysandu, Papão, está no G4, joga contra o Náutico. Vai papar o Náutico. Vai, né? O Santa Cruz joga contra o Ceará. Santa Cruz. Oeste contra o Bragantino. O Bragantino ganha o jogo. O Macaé vai jogar contra o CRB. CRB. E o Criciúma joga contra o Luverdense. Empate. É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora de Série C, porque ontem teve jogo, viu? Pelo Grupo A. O Vila Nova perdeu em casa para o Confiança, mas mesmo assim se mantém na segunda posição. Com 2 minutos de jogo, olha o gol do Rômulo pelo Confiança. Um Vila Nova irreconhecível ontem no Serra Dourada. Teve mais gol, viu? O Wallace Pernambucano, aos 15 minutos. Defesa irreconhecível, Vila Nova completamente reconhecível. E o Gustavo Bastos diminuiu para o Vila Nova. Esse ficou assim, 2-1, vitória do Confiança. Foi mais ou menos igual ao Flamengo, menosprezou o adversário. É isso que aconteceu com o Vila? O Confiança na rodada anterior tinha empatado com o Fortaleza lá no Castelão. E eles não tinham olhado isso, não. Aí eles acharam que ia ganhar do Confiança de qualquer jeito. E o Confiança conseguiu um grande resultado e entra na briga pela classificação. Direto agora para os jogos da Série C, começando pelo Grupo A. O Águia joga contra o Cuiabá em casa contra o Asa. O Botafogo da Paraíba vai jogar contra o Fortaleza. O Vila enfrenta o Salgueiro na próxima segunda. O Confiança joga contra o América de Natal também na segunda. Já pelo Grupo B, amanhã, Tombense joga contra o Juventude. Brasil de Pelotas contra o Guarani na segunda. Na segunda? Não, no domingo. Não, no domingo. O Caxias joga contra a Portuguesa. O Guaratinguetá vai jogar contra o Madureira e o Londrina vai jogar contra o Tupi. Fim de semana agitado no Brasileirão. Chama atenção aí o confronto, ó. Brasil de Pelotas contra Guarani de Campinas, Luciano. O Brasil de Pelotas, o mascote é o Índio Chavante. O mascote do Guarani é o Bugre. É o clássico indígena, né? Bom, André. Bom, temos apenas 1 minuto para encerrar o programa desta sexta-feira. Vamos ler então os últimos torpedos? Se alguém está perguntando aí da Série D do Campeonato Brasileiro, essa semana está de folga. Só no outro final de semana que tem a Série D. Boa tarde, sou Alexandre de Manaus. Será que a falta do Emerson Sheik não foi por isso que provocou a derrota do Flamengo? Eu acredito que não, viu? Porque teve jogo do Sheik, às vezes está em campo jogando mal e o Flamengo ter vencido. O que vocês acham do clássico Corinthians e Santos? Sebastião de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Falamos agora há pouco, eu acho que o Corinthians tem um leve favoritismo. Liovânia, Reinaldo e Lucas Rian, somos da cidade de Ingazeira. André, quem ganha o jogo do Atlético ou Flamengo? Sou São Paulina, meu esposo é atleticano. Mande um abraço para nós. Mandei um abraço aí. Eu acredito que o Atlético Mineiro é favorito contra o Flamengo, porque joga em casa. Aliás, esse é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Um abraço para o Branco, lá em São Luís, no Maranhão, também acompanhando o nosso programa. Agradeço a participação de todos vocês em mais uma semana de Brasil Esportes. Um ótimo fim de semana e voltamos domingo às 10 horas da noite. Um grande abraço, tchau.